Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos ao canal Mosaicos e Miscelâneas. Eu sou o João e hoje eu tô aqui para dar continuidade ao livro Percy Jackson e a Batalha do Labirinto. Se você não viu os outros capítulos, volte aqui, clique aqui embaixo no canal. Todos os outros livros anteriores de Percy Jackson e todos os capítulos anteriores desse livro estão listados certinho no canal, assim como outros livros que a gente já leu, certo? Hoje eu vou dar sequência além do capítulo 16. Eu abro um caixão. Saltar de uma janela 150 metros acima do solo não é exatamente minha ideia de diversão. Principalmente quando estou usando asas de bronze e batendo os braços como um pato. Despenquei na direção do vale das pedras vermelhas lá embaixo. Tinha certeza que me transformaria em uma mancha de gordura no Jardim dos Deuses quando Annabeth gritou de algum ponto acima de mim. Abre os braços! Mantenha-os estendidos! A pequena parte do meu cérebro, que não estava tomado pelo pânico, a ouviu, e meus braços responderam. Assim que os estiquei, as asas enrijeceram, encontraram o vento e minha queda desacelerou. Desci planando, mas num ângulo controlado, como uma pipa em um mergulho. Bati os braços uma vez para experimentar. Descrevi um arco no céu, o vento assoviando em meus ouvidos. Uhul! A sensação era incrível. Depois de pegar o jeito, a sensação era de que as asas faziam parte do meu corpo. Eu conseguia planar, subir e mergulhar em qualquer direção que quisesse. Virei-me e vi meus amigos, Rachel, Annabeth e Nico, espiralando acima de mim, reluzindo ao sol. Atrás deles, a fumaça subia das janelas da oficina de Dédalo. Aterrissem! Gritou Annabeth. Estas asas não vão durar para sempre. Quanto tempo? Gritou Rachel. Eu não quero descobrir. Descemos em direção ao Jardim dos Deuses. Descrevi um círculo completo em torno de uma das torres de pedra, assustando alguns alpinistas. Então, nós quatro planamos acima do vale. Sobrevoamos uma estrada e pousamos no terraço do centro de visitantes. Era fim de tarde, e o lugar estava relativamente vazio. Mas arrancamos as asas o mais rápido que pudemos. Olhando-as, vi que Annabeth tinha razão. As faixas autoadesivas que as prendiam às nossas costas já começavam a se dissolver, e as penas de bronze já se soltavam. Era lamentável, mas não podíamos consertá-las nem deixá-las para que fossem encontradas pelos mortais. Então as jogamos na lixeira do lado de fora da lanchonete. Usei o binóculo para turistas para olhar a colina onde estivera a oficina de Dédalo, mas esta havia desaparecido. Não havia mais fumaça nem janelas quebradas, apenas a encosta de uma colina. A oficina se deslocou, deduziu Annabeth. Não temos como saber para onde. E o que fazemos agora? Perguntei. Como voltamos ao labirinto? Annabeth olhou para o cume da Pikes Peak à distância. Talvez não possamos. Se Dédalo morreu, ele disse que sua força vital estava ligada ao labirinto. Toda a obra pode ter sido destruída. Talvez isso detenha a invasão de Luke. Pensei em Grover e Tyson, ainda em algum lugar lá embaixo. E em Dédalo. Embora ele tivesse feito coisas terríveis e colocado todos os meus amigos em risco, ainda assim aquela parecia uma forma horrível de morrer. Não, disse Nico. Ele não está morto. Como pode ter certeza? Perguntei. Eu sei quando as pessoas morrem. É uma sensação que eu tenho, como um zumbido no ouvido. E Tyson e Grover, então? Nico sacudiu a cabeça. Aí fica mais difícil. Eles não são nem humanos, nem meio-sangues. Não têm almas mortais. Precisamos ir para a cidade, decidiu Annabeth. Nossa chance de encontrar uma entrada para o labirinto será maior. Precisamos chegar ao acampamento antes de Luke e seu exército. Poderíamos simplesmente pegar um avião, disse Rachel. Eu estremeci. Eu não vou. Mas foi o que você acabou de fazer. Eu voei baixo aqui. E até mesmo isso é arriscado. Voar alto de verdade é o território de Zeus. Isso eu não posso fazer. Além do mais, não temos tempo de pegar um avião. O labirinto é o caminho de volta mais rápido. Eu não queria dizer, mas também tinha a esperança de que talvez, apenas talvez, encontrássemos Grover e Tyson no caminho. Então precisamos de um carro para nos levar à cidade, disse Annabeth. Rachel olhou para o estacionamento, fez uma careta como se estivesse prestes a fazer algo de que se arrependeria. Eu cuido disso. Como? Perguntou Annabeth. Confia em mim. Annabeth apareceu preocupada, mas assentiu. Ok, eu vou comprar um prisma na lojinha de lembranças, tentar criar um arco-íris e mandar uma mensagem pro acampamento. Eu vou com você, disse Nico.
Estou com fome. Tá, então eu fico com a Rachel. Encontramos vocês no estacionamento. Rachel franziu a testa, como se não me quisesse por perto. Eu me senti meio mal, mas de qualquer maneira desci com ela até o estacionamento. Ela seguiu na direção de um carro preto grande estacionado em um canto. Era um Lexus com chofer, do tipo que eu sempre via rodando por Manhattan. O motorista estava na frente do autódromo, lendo um jornal. Usava terno escuro e gravata. O que você vai fazer? Eu perguntei a Rachel. Espera aqui, por favor. Ela pediu, pouco à vontade. Rachel marchou direto até o motorista e falou com ele. Ele franziu a testa. Rachel disse mais algumas palavras. Ele ficou pálido e rapidamente dobrou o jornal. Assentiu e tateou o celular. Depois de uma ligação breve, abriu a porta traseira do carro para que Rachel entrasse. Ela apontou em minha direção e o motorista balançou a cabeça um pouco mais, como se dissesse: sim, senhora, como quiser. Eu não conseguia imaginar porque ele parecia tão perturbado. Rachel voltou para me chamar no exato momento em que Nico e Annabeth surgiam, vindos da lojinha. Falei com Kieron, informou Annabeth. Eles estão fazendo tudo o que podem para se preparar para a batalha. Mas ele ainda quer que voltemos. Precisarão de cada herói com o que puderem contar. Encontramos uma carona? O motorista só está esperando por nós, disse Rachel. O chofer agora conversava com um sujeito de calça caqui e camisa polo. Provavelmente o cliente que alugara o carro. O homem se queixava, mas pôde ouvir o motorista dizer: lamento, senhor. É uma emergência. Pedi outro carro para o senhor. Venham, chamou Rachel. Ela nos levou até o carro e entrou sem nem olhar para o locatário atônito. 1 minuto depois já estávamos na estrada. Os bancos eram de couro e havia bastante espaço para as pernas. Do banco traseiro, víamos TVs de tela plana embutidas no descanso de cabeça dos bancos da frente, e havia um frigobar com água mineral, refrigerante e petiscos. Começamos a nos empanturrar. Para onde, senhorita Dare? Perguntou o motorista. Ainda não sei, Robert. Só precisamos rodar pela cidade e olhar algumas coisas. Como quiser, senhorita. Olhei para Rachel. Você conhece esse cara? Não, mas ele largou tudo para nos ajudar. Por quê? Apenas fique de olhos abertos. Ajude-me a olhar. O que não era exatamente uma resposta à minha pergunta. Rodamos por Colorado Springs por cerca de meia hora e não vimos algo que Rachel considerasse uma possível entrada para o labirinto. Percebia nitidamente o ombro de Rachel encostado no meu. Fiquei me perguntando quem ela era na realidade e como pôde abordar um chofer aleatoriamente e conseguir uma carona de imediato. Depois de cerca de 1 hora, resolvemos seguir para o norte, na direção de Denver, pensando que talvez fosse mais possível que uma cidade maior tivesse uma entrada para o labirinto. Mas o nervosismo começava a tomar conta de todos nós. Estávamos perdendo tempo. Então, logo quando saíamos de Colorado Springs, Rachel se endireitou no banco. Saia da estrada! O motorista olhou para trás. Como, senhorita? Eu vi alguma coisa, acho. Saia daqui. O motorista desviou do trânsito e pegou a saída. O que foi que você viu? Perguntei, porque agora estávamos totalmente fora da cidade. Não havia nada à volta, a não ser morros, campos e algumas casas de fazenda espalhadas. Rachel pediu ao motorista que entrasse em uma estradinha de terra nada promissora. Passamos por uma placa rápido demais para que eu conseguisse lê-la, mas Rachel anunciou: Museu de Mineração e Indústria do Oeste. Para um museu não parecia grande coisa. Uma pequena construção semelhante a uma antiga estação ferroviária, algumas furadeiras, bombas e velhas escavadeiras mecânicas expostas do lado de fora. Lá, Rachel apontou um buraco na encosta de um morro ali perto, um túnel fechado por tábuas e correntes. A entrada de uma velha mina. Uma porta para o labirinto? Perguntou Annabeth. Como pode ter certeza? Bem ali, olhe, disse Rachel. Quer dizer, eu consigo ver, ok? Ela agradeceu ao motorista e todos saltamos. Ele não pediu dinheiro nem nada. Tem certeza que ficarão bem, senhorita Dare? Eu teria prazer em ligar para o seu... Não, cortou Rachel. Não, de verdade. Obrigada, Robert, mas estamos bem. O museu parecia fechado, e assim ninguém nos incomodou quando subimos o morro na direção da entrada da mina. Ao alcançarmos a entrada, vi a marca de Dédalo gravada no cadeado, embora não tivesse a menor ideia de como da estrada Rachel conseguira enxergar algo tão minúsculo. Toquei o cadeado e as correntes caíram.
Derrubamos algumas tábuas a pontapés e entramos. Para o bem ou para o mal, estávamos de volta ao labirinto. Túneis de terra deram lugar a outros de pedra, que davam voltas e se dividiam, e basicamente tentavam nos confundir. Mas Rachel não tinha dificuldade em nos guiar. Dissemos-lhe que precisávamos voltar para Nova York, e ela mal fazia uma pausa quando os túneis ofereciam opções. Para minha surpresa, Rachel e Annabeth começaram a conversar enquanto caminhávamos. Annabeth fez mais perguntas sobre a vida dela, mas Rachel respondia com evasivas, então começaram a conversar sobre arquitetura. Rachel tinha algum conhecimento sobre o assunto por causa de seus estudos de arte. Elas falaram sobre diferentes fachadas de edifícios por toda Nova York. "Ai, já viu aquele? Blá, blá, blá." Então eu fiquei para trás, caminhando ao lado de Nico, em um silêncio desconfortável. Obrigado por vir com a gente, eu disse a ele por fim. Os olhos de Nico se estreitaram. Ele não parecia mais tão zangado quanto antes, só desconfiado e cauteloso. Bom, eu devia isso a você por causa do rancho, Percy. Além do mais, queria ver Dédalo com meus próprios olhos. Minos tinha razão, de certo modo. Dédalo deveria morrer. Ninguém deveria ser capaz de evitar a morte por tanto tempo. É antinatural. Era atrás disso que você estava o tempo todo. Trocar a alma de Dédalo pela da sua irmã. Nico andou mais uns 50 metros antes de me responder. Não tem sido fácil, sabe? Ter apenas os mortos por companhia. Saber que nunca serei aceito pelos vivos. Somente os mortos me respeitam. E mesmo assim, só por medo. Você poderia ser aceito, eu disse. Poderia ter amigos no acampamento. Ele me olhou. Acredita mesmo nisso, Percy? Eu não respondi. A verdade era que eu não sabia. Nico sempre fora um pouco diferente. Mas desde a morte de Bianca ficara quase assustador. Tinha os olhos do pai. Aquele fogo intenso, maníaco, que fazia desconfiar que ele era um gênio ou um louco. E a maneira como ele banira Minos e chamara a si mesmo de Rei dos Fantasmas era impressionante. Mas também me deixava apreensivo. Antes que eu pudesse pensar em alguma resposta, dei uma trombada em Rachel, que havia parado à minha frente. Estávamos em uma bifurcação. O túnel continuava à frente, mas outro saía à direita. Um caminho circular cavado em pedra vulcânica negra. "O que é isso?" eu perguntei. Rachel olhou o túnel escuro, no débil feixe de luz da lanterna. Seu rosto parecia um dos espectros de Nico. "É esse o caminho?" perguntou Annabeth. "Não", respondeu ela nervosa. "Não mesmo." "Por que paramos então?" perguntei. "Ouçam", disse Nico. Ouvi o vento vindo pelo túnel, como se a saída estivesse próxima, e senti um cheiro vagamente familiar, o que me trouxe más recordações. Eucaliptos? Como na Califórnia. No inverno passado, enfrentamos Luke e o Titã Atlas no topo do Monte Tamalpais. O ar tinha o mesmo odor. "Existe algo maligno mais adiante neste túnel", afirmou Rachel. "Algo muito poderoso." "E cheiro de morte", acrescentou Nico, o que fez eu me sentir muito melhor. Annabeth e eu trocamos olhares. "É a entrada de Luke. O que vai dar no Monte Otris, o Palácio dos Titãs." "Eu preciso verificar", eu disse. "Percy, não! Luke pode estar bem ali. Ou Cronos", eu disse. "Preciso descobrir o que está acontecendo." Annabeth hesitou. "Então vamos todos." "Não", eu disse. "É perigoso demais. Se puserem as mãos em Nico ou ainda em Rachel, Cronos poderia usá-los. Você fica aqui e protege eles." O que eu não disse. Eu também estava preocupado por Annabeth. Não confiava no que ela faria se visse Luke novamente. Ele enganara e manipulara muitas vezes antes. "Percy, não", pediu Rachel. "Não vá lá em cima sozinho." "Eu irei rápido", prometi. "Não vou fazer nenhuma bobagem." Annabeth tirou o boné dos Yankees do bolso. "Tá, pelo menos leva isso. E toma cuidado." "Obrigado." Lembrei-me da última ocasião em que Annabeth e eu havíamos nos separado, quando ela me deu um beijo de boa sorte no Monte Santa Helena. Dessa vez tudo que eu ganhei foi o boné. Eu o pus na cabeça. Lá vai o nada, e entrei sorrateiro e invisível no túnel de pedra escura. Antes mesmo que chegasse a saída, ouvi vozes. Os rosnados e os gritos dos demônios marinhos ferreiros, Teuquines.
Pelo menos salvamos a lâmina, disse um deles. O mestre ainda vai nos recompensar. Sim, sim, gargalhou alto um segundo. Recompensas ilimitadas. Outra voz, ainda mais humana, disse. Sim, bem, isso é ótimo. Agora se já acabaram com... Não, meio-sangue, interrompeu um Teuquine. Você precisa nos ajudar a fazer a apresentação. É uma grande honra. Puxa, obrigado, disse o meio-sangue. E percebi que era Ethan Nakamura, o cara que fugira depois de eu salvar sua triste vida na arena. Rastejei até o fim do túnel. Precisava ficar me lembrando que estava invisível, que eles não conseguiriam me ver. Uma rajada de ar frio me atingiu em cheio quando saí. Eu estava perto do topo do Monte Tam. O Oceano Pacífico estendia-se lá embaixo, cinzento sob o céu nublado. A cerca de uns 5 metros de onde eu estava, 2 Teuquines posicionavam algum objeto sobre uma pedra grande. Algo comprido e estreito, envolto em tecido preto. Ethan os ajudava a desembrulhar. Cuidado, seu tolo! Ralhou o Teuquine. Um só toque e a lâmina vai separar sua alma de seu corpo! Ethan engoliu em seco, nervoso. Talvez seja melhor você desembrulhar, então. Olhei para cima, para o pico da montanha, onde uma fortaleza de mármore negro assomava, indistinta, exatamente como eu vira no sonho. Lembrava-me um enorme mausoléu com muros de 15 metros de altura. Eu não imaginava como os mortais podiam não notar a existência daquela construção. Por outro lado, tudo abaixo do pico era nebuloso, como se houvesse um véu espesso entre mim e a metade inferior da montanha. Ali havia magia em ação. Uma névoa poderosa. Acima, o céu redemoinhava em uma imensa nuvem funil. Eu não conseguia ver Atlas, mas podia ouvi-lo gemendo à distância, ainda padecendo sob o peso do firmamento, pouco além da fortaleza. Pronto! Exclamou o Teuquine. Com reverência, ele ergueu a arma, e meu sangue congelou. Era uma foice. Uma lâmina de quase 2 metros, curva como uma lua crescente, com o cabo de madeira envolto em couro. A lâmina cintilava em 2 cores, aço e bronze. Era a arma de Cronos, a que ele usara para cortar em pedaços o pai Urano, antes de os deuses a tomarem dele e fatiarem o próprio Cronos, lançando-o no Tártaro. Agora a arma fora novamente forjada. Temos que sangrá-la em sangue, disse o Teuquine. Então você, meio-sangue, ajudará a apresentá-la quando nosso senhor acordar. Corri na direção da fortaleza, o sangue latejando em meus ouvidos. Não queria chegar nem perto daquele horrível mausoléu negro, mas sabia que precisava fazer. Tinha de impedir que Cronos ressurgisse. Aquela poderia ser minha única oportunidade. Disparei por um vestíbulo escuro, chegando ao saguão principal. O piso brilhava como um piano de mogno, completamente preto, e ainda assim cheio de luz. Estátuas de mármore negro alinhavam-se ao longo das paredes. Eu não reconhecia os rostos, mas sabia que estava olhando imagens dos titãs que haviam governado antes dos deuses. Na extremidade do saguão, entre 2 braseiros de bronze, erguia-se um tablado. E sobre ele, o caixão dourado. O salão estava silencioso, exceto pelo crepitar do fogo. Luke não estava ali, nenhum guarda, nada. Estava fácil demais, mas me aproximei do tablado. O caixão era exatamente como eu lembrava. Cerca de 3 metros de comprimento, grande demais para um ser humano. Era entalhado com elaboradas cenas de morte e destruição, imagens dos deuses sendo esmagados sob carruagens, templos e marcos famosos do mundo todos sendo estraçalhados e queimados. Do caixão emanava um frio extremo, como se estivesse entrando em um freezer. Minha respiração começou a se condensar. Saquei contra a corrente e encontrei um pouco de consolo no peso familiar da espada em minha mão. Todas as outras vezes em que eu havia me aproximado de Cronos, sua voz maligna soara em minha mente. Por que estava calado agora? Fora retalhado em 1000 pedaços, cortado com a própria foice. O que eu encontraria se levantasse a tampa? Como poderiam fazer um novo corpo para ele? Mas não tinha respostas. Só sabia que se ele estava prestes a se reerguer, eu precisava liquidá-lo antes que recuperasse sua foice. Eu tinha que descobrir um modo de detê-lo. Parei ao lado do caixão. A decoração da tampa era ainda mais intrincada que a das laterais. A ponta dos meus dedos tornou-se azul. Gelo formou-se em minha espada. Então ouvi ruídos atrás de mim. Vozes se aproximando.
Era naquele momento ou nunca. Empurrei a tampa dourada, que caiu no chão com um imenso bump. Levantei a espada pronto para atacar, mas quando olhei lá dentro, não compreendi o que estava acontecendo. Pernas mortais, vestidas com calça cinza, uma camiseta branca, mãos cruzadas sobre a barriga, um pedaço do peito estava faltando. Havia um buraco negro do tamanho de um ferimento de bala, bem onde o coração deveria estar. Os olhos estavam fechados, a pele era pálida, cabelos louros e uma cicatriz no lado esquerdo do rosto. O corpo no caixão era de Luke. Eu deveria tê-lo apunhalado naquele momento. Deveria ter descido a ponto de contracorrente com toda a minha força. Mas fiquei atônito demais. Eu não compreendia. Por mais que eu odiasse Luke, por mais que ele tivesse me traído, eu simplesmente não conseguia entender por que ele estava no caixão e por que parecia tão definitivamente morto. Então, as vozes dos Teuquines estavam logo atrás de mim. "O que aconteceu?" gritou um dos demônios quando viu a tampa do caixão. Desci do tablado cambaleando, esquecendo que estava invisível, e me escondi atrás de uma coluna quando eles se aproximaram. "Cuidado!" advertiu o outro demônio. "Talvez ele se mova. Devemos apresentar as oferendas agora, imediatamente!" Os dois Teuquines adiantaram-se desajeitados e se ajoelharam, erguendo a foice envolta então no tecido. "Meu senhor, o símbolo de seu poder está reconstruído." Silêncio. Nada aconteceu no caixão. "Seu tolo!" murmurou o outro Teuquine. "Ele reclama primeiro meio sangue." "Ei!" Ethan recuou. "O que você quer com... ele reclama primeiro meio sangue?" "Ora, não seja covarde!" sibilou o primeiro Teuquine. "Ele não quer sua morte. Somente sua lealdade. Ofereça a ele seus serviços. Renuncie aos deuses. Isso é tudo." "Não!" eu gritei. Foi estupidez, mas corri para o meio do salão e tirei o boné. "Ethan, não faça isso!" "Um invasor!" Os Teuquines arreganharam os dentes de leão marinho. "Em breve o mestre vai cuidar de você. Rápido, garoto!" "Ethan, não dê ouvidos a eles. Ajude-me a destruí-lo." Ethan voltou-se para mim. O tapa-olho fundindo-se às sombras em seu rosto. Sua expressão era de algo como piedade. "Eu lhe disse que não me poupasse, Percy." Olho por olho, dente por dente. Já ouviu esse ditado? Aprendi o que significa da forma mais difícil, quando descobri qual deus era minha mãe. Sou filho de Nêmesis, a deusa da vingança. E é para isso que eu fui feito. Então virou-se para o tablado. "Eu renuncio aos deuses. O que foi que eles fizeram por mim? Quero vê-los destruído. Servirei a Cronos." O castelo retombou. Uma coluna de luz azul ergueu-se do chão aos pés de Ethan Nakamura. Deslizou até o caixão e começou a tremeluzir, como uma nuvem de pura energia, e então pousou ali dentro. Luke sentou-se aprumado. Seus olhos se abriram e já não eram azuis. Eram dourados, da mesma cor do caixão. O buraco em seu peito desaparecera. Ele estava inteiro. Saltou do caixão com facilidade, e onde seus pés tocaram o chão, o mármore congelou como crateras de gelo. Ele olhou para Ethan e para os Teuquines com aqueles olhos dourados horríveis, como se fosse um recém-nascido, incerto do que estava vendo. Então os voltou para mim. E ao me reconhecer, um sorriso insinuou-se em sua boca. "Esse corpo foi bem preparado." A voz era como uma gilete percorrendo minha pele. Era a voz de Luke, mas ao mesmo tempo não era. Sob ela havia outro som, mais terrível, antigo e gélido, como metal raspando em pedra. "Não acha, Percy Jackson?" Eu não conseguia me mexer. Não conseguia responder. Cronos atirou a cabeça para trás e gargalhou. A cicatriz em seu rosto tremeu. "Luke temia você. A inveja e o ódio foram instrumentos poderosos. Mantiveram-no obediente. Agradeço a você por isso." Ethan recolheu-se, tomado de horror. Cobriu o rosto com as mãos. Os Teuquines tremiam, ainda segurando a foice. Finalmente recuperei o controle. Investi contra aquela criatura que um dia fora Luke, empurrando minha espada contra seu peito, mas a pele repeliu o golpe como se fosse feita de puro aço. Ele me olhou divertindo-se,
Então fez um gesto rápido com uma das mãos e eu voei pelo salão. Bati com força contra uma coluna. Tentei me levantar, piscando para me livrar dos pontos luminosos diante dos olhos, mas Cronos já estava segurando o cabo de sua foice. Ah, muito melhor. Mordicostas era como Luke a chamava. Um nome apropriado. Agora que foi completamente reforjada, ela irá de fato morder. O que você fez com Luke? Cronos ergueu a foice. Ele me serve com todo o seu ser, como exijo. A diferença é que ele temia você, Percy Jackson, e eu não. Foi naquele momento que corri. Não tive a menor dúvida em relação a isso. Nenhuma reflexão do tipo, puxa, será que eu deveria enfrentá-lo ou tentar lutar? Não. Eu simplesmente corri. Mas meus pés pareciam feitos de chumbo. O tempo desacelerou a volta, como se o mundo tivesse se transformado em gelatina. E eu já experimentara essa sensação, e sabia que era o poder de Cronos. Sua presença era tão forte que podia distorcer inclusive o tempo. Corra, heróizinho, corra! Corra! Olhei para trás e vi que ele se aproximava devagar, brandindo sua foice como se desfrutasse a sensação de tê-la novamente nas mãos. Nenhuma arma no mundo poderia detê-lo. Nenhuma quantidade de bronze celestial. Ele estava a uns 3 metros de mim quando ouvi. Percy! A voz de Rachel. Ela passou voando por mim, e uma escova de cabelo de plástico atingiu Cronos no olho. Ai! Ele gritou. Por um momento, era apenas a voz de Luke, cheia de surpresa e dor. Meus membros ficaram livres e corri direto para Rachel, Nico e Annabeth, parados no saguão de entrada e olhos arregalados de pavor. Luke? Luke, o que? Chamou Annabeth. Eu agarrei ela pela camiseta e a arrastei comigo. Corri o mais rápido que já correra na vida, direto para fora da fortaleza. Estávamos quase de volta ao labirinto quando ouvi o berro mais alto do mundo. A voz de Cronos recuperando o controle. Atrás deles! Ah, não! Gritou Nico. Ele bateu as mãos e um bloco de pedra pontiagudo e dentado, do tamanho de uma carreta de 9 eixos, ergueu-se do chão diante da fortaleza. O tremor causado por ele foi tão forte que as colunas da frente da construção vieram abaixo. Ouvi gritos abafados dos Teuquines lá dentro. A poeira subia por toda parte. Nós nos lançamos no labirinto e continuamos correndo. O uivo do Sr. Titã estremecendo o mundo inteiro que ficava para trás. Bom, pessoal, esse foi o capítulo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. As coisas estão escalonando, né, cada vez mais para a grande batalha que eles terão em algum momento contra o Cronos. E a partir de agora a coisa começa a ficar mais feia, né, porque agora Cronos voltou de fato. E vamos ver para onde é que isso vai. Não esqueça que se você gosta do nosso trabalho, por favor, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para cada vez o nosso projeto chegar mais longe. Muito obrigado e até a próxima!